Então, obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar que a gente está organizando aqui como Grupo Arbo, para os nossos parceiros da Casa do Agente, onde eu fico baseado, e da Diversa, que é a nossa operadora. E, enfim, hoje a gente trazendo um conteúdo que é extremamente relevante, na medida em que Bonito é um dos principais destinos, né, que a gente tem no Brasil, e a gente percebe aí que é por aí que a coisa deve começar, pelo Brasil. Então, é super importante, fundamental estar na ponta da língua com todos os detalhes. A Adriana vai fazer a apresentação para nós daqui a pouco. Então é isso, eu não vou me alongar. Quero só recordar a todos que deixem seus microfones fechados durante a apresentação e todas as dúvidas, por favor, de imediato, sem perder tempo, já coloquem no chat que o Bruno, do nosso marketing, vai fazer a curadoria e depois a Rai, nossa operadora de Brasil, vai fazer a mediação. É a Rai que vai fazer, né, Rai? É a Rai mesmo. Isso aí. Maravilha. Então é isso, gente. Charles, bem-vindos. Vamos com tudo. James, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Estou vendo aí bastante gente entrando agora. Obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. Uma oportunidade excepcional de ficarmos juntos por algum tempo, uma hora, né, para assistirmos um pouco desse belíssimo destino. Como o Charles mesmo disse, é por aí que nós sentimos que vai ser a retomada mesmo, né? Esse espetáculo exuberante de biodiversidade que o Pantanal representa, né, no Brasil e no mundo, né? A Adriana da Bonito Way, quem vai fazer essa apresentação magnífica para nós. Gostaria de lembrar também que já de manhã soltamos, né, como sempre, como de costume, antes dos webinars, nós soltamos logo pela manhã uma lâmina que pode ser customizada tanto para o Instagram como para o Facebook e para o e-mail marketing, que podem ser usado, enfim, preparado, para que vocês divulguem esses pacotes que estão num preço bastante competitivo. Eu achei hoje incrível o que nós soltamos, entendeu? Então está pronto mesmo para que a gente comece junto ou recomece junto para esse destino maravilhoso. Gostaria de passar então a palavra para a Adriana, da Bonito Way. Né? Bonito é redundante, né? Devia ser maravilhoso Way, né? Maravilhoso lugar. Né? Adriana, pode entrar aí, bem. Obrigado, viu? Obrigado pela presença de todos vocês. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado por vocês confiarem os clientes de vocês aos nossos cuidados aqui no Mato Grosso do Sul. Muito obrigada mesmo, tá? Todo mundo aí, o James, o Charles, a Rai, todo mundo. Obrigada. Obrigado também vocês aí que estão aqui online assistindo, né, o nosso treinamento. Vamos tentar compartilhar conhecimento de Bonito, de Pantanal, como que vocês podem se tornar ainda mais especialistas. Eu sei que não é fácil vender o mundo inteiro e o nosso destino é bem peculiar, mas a gente acredita muito aí nessa retomada. Vou tentar compartilhar aqui a tela e ser bem objetiva na apresentação, bem comercial. E quem tiver alguma dúvida, a gente vai conversando, vai passar para a Rai, né? E aí depois a gente vai tirando as dúvidas, mas eu vou tentar explicar o máximo aí, até desmistificar algumas dúvidas que normalmente as pessoas têm. Vamos lá. Vocês já estão conseguindo ver? Sim, para mim já aparece. Ok, vou dar só uma apresentação que a gente tem. O pedido que eu faço é para vocês irem anotando também muitas informações, porque depois vocês estão tendo muitos treinamentos e como Bonito são muitos detalhes, depois eu vou disponibilizar para a Rai aí uma apostila sobre Bonito, sobre Pantanal, porque o cliente pergunta muito e no decorrer vocês vão entender algumas dicas. Então, onde fica Bonito? O principal, né? A gente explicar. Mato Grosso do Sul. Muitos clientes chegam e falam Mato Grosso, chegam aqui e aí começa aquela confusão que os clientes ficam... Ah, nossa, eu não sabia. A gente acha que não tem problema falar Mato Grosso, mas realmente tem um determinado incômodo aqui no nosso destino. A pessoa vir para Bonito e falar Mato Grosso. Ah, tô aqui no Mato Grosso, né? Então tem realmente esse tchan aí com o Mato Grosso, né? Então a gente fica no Mato Grosso do Sul. Então nós fazemos divisa aqui, gente, com a Bolívia, com o Paraguai, e eu vou explicar por que é bacana vocês saberem isso. E nossas principais portas de entrada são no aeroporto de Campo Grande, temos um aeroporto em Bonito
e também tem um aeroporto em Corumbá. O que é bacana? Quando o cliente quer fazer roteiro de Bonito com Pantanal, tudo isso aqui, ó, não sei se vocês estão vendo a minha setinha, isso aqui é Pantanal, tá? Então, assim, ó, tenho já em 170 quilômetros já tem fazendas pantaneiras aqui em Aquidauana, Miranda, que tem a conhecida Fazenda São Francisco, e Corumbá também, tá? Quem vem para Bonito, diretamente para Bonito, via Campo Grande, ele passa aqui por Sidrolândia, sentido Bonito aqui. O que é interessante vocês saberem? Nós somos o único receptivo que tem um balcão no aeroporto de Campo Grande, então o suporte já começa desde o momento que o cliente desembarca. Quando o cliente de vocês chega no aeroporto de Campo Grande, a gente já pega o contato dele, normalmente de WhatsApp, entrega o roteiro e também nesse contato ele começa a receber mensagens das cidades que ele vai passando. Então ele vai passar aqui por Sidrolândia, ele vai passar por Nioaque. Nioaque, para vocês terem uma ideia, tem uns dinossauros lá no meio do caminho que eles passam, e aí o cliente, quando ele está sozinho, ele não entende isso. Então, ali, nesse e-book que a gente passa, a gente já explica isso. Guia Lopes da Laguna, que é um destino que fica no caminho também. Por que chama Guia Lopes, né? Que tem aí a ver com a Guerra do Paraguai. E aí o cliente, quando ele chega aqui, ele já fica habituado com todo esse contexto. Então, aqui, ó, roteiro, gente, grupo de melhor idade, gosta muito desse roteiro aqui de Corumbá, que vai ali, faz visita na Bolívia, tem comprinha ali na Bolívia, né? Segue com o destino a Bonito aqui, passa pela Estrada Parque, no Pantanal, conhecida aí por muitos como a Transpantaneira. Vem para Bonito, fica 2, 3 dias em Bonito e depois segue para o Paraguai, que é a fronteira seca. Então, acaba conhecendo vários lugares, né? Aqui tem um diferencial do de Foz, porque lá é bem mais... Tem a ponte, tem toda aquela questão para passar para o lado do Paraguai. E aqui é a fronteira seca, então, assim, é bem mais tranquilo o acesso e bem próximo, dá 240 quilômetros. Vou passar. Aqui é o nosso... Eu só vou passar aqui. Tá dando um delay. Gente, ali tem um vídeo, depois eu vou postar para vocês. Todo cliente que compra através da Diversa Turismo, quando ele chega em Bonito, ele vem até o nosso receptivo, ele recebe uma pulseira, que chama BW Exclusive. O que é essa pulseira? Ele aqui no comércio, ele recebe desconto nos restaurantes, nas lojinhas de souvenirs, e tem lugares que são exclusivos para esses clientes visitarem. Tá? Então, o cliente de vocês, ele já tem esse atendimento diferenciado. Então, todo cliente nosso é exclusivo. Então, o perfil do turista que vem para cá, normalmente a pessoa pensa, é só para aventureiro. Não, tem amigos, formatura, roteiro pedagógico, todos os passeios para funcionar aqui em Bonito, tem que ter biólogo, geólogo. Então, assim, roteiro pedagógico é muito legal, viagens de estudo do meio, casais de lua de mel, eventos e negócios. Nós temos um centro de convenções aqui em Bonito. Só para vocês terem uma ideia, roteiro para portadores de necessidades especiais. Nós já atendemos um grupo com 9 cadeirantes ao mesmo tempo. Isso para um roteiro de ecoturismo, vocês sabem que é algo bem assim, precisou de uma logística especial. Família com crianças, bebês, crianças a partir de 3 anos, já conseguem fazer as atividades, até pessoal da melhor idade, observadores de pássaro, felinos, mergulhadores. Então, assim, tem muita atividade diferenciada que vale a pena. Juju! Papai, tchau, Juju! Tchau, pra Juju lá embaixo. Tchau! Manda um beijo pro papai, beijo.
Gente, eu vou casar. Eu ia passar um outro vídeo aqui, mas tá meio lento, eu tô vendo, acompanhando aqui no outro. Então depois eu mando para vocês também um vídeo de casamento que aconteceu aqui em Bonito e que é o que a gente acredita muito que está acontecendo, já está tendo fila de espera para casar em Bonito. Lógico que não é como nos outros destinos, que demora assim um ano e pouco, né? Mas a nossa filhinha já está começando a ficar grande aí para realizar casamento aqui em Bonito. Então, gente, é assim, ó. Como que a gente entende, né? Foi feito um estudo que é realizada a jornada do ecoturista, né? Então, primeiro, ele não considera viajar ou não sente a necessidade. Ele não faz necessidade, não faz ideia que existe esse problema na vida dele. Depois, ele desperta o desejo de viajar, mas tem muita dúvida, né? Então, ele tem um problema, ele quer visitar o destino, então isso começa a perturbar ele. Ele começa a se informar, compara as opções, ele sabe o resultado do destino, mas ainda não é uma opção para ele. De repente, ele começa a considerar os seus produtos, mas ainda tem muitas dúvidas. Então, ele se interessou pela sua solução e ele precisa só comunicar, você precisa só comunicar os seus benefícios. Ele gosta do seu produto, inicia a jornada de conteúdo. Então, é muito interessante vocês focarem em depoimentos, produtos, dicas, como funciona, passar segurança sobre o destino, né? Nesse momento, ele decide adquirir o produto. Então, faltava pouco para virar cliente, ele estava esperando a oferta irresistível, né? Então, já é o cliente consciente. Até que ele vem, vivencia a experiência com o produto e compartilha isso, que também é uma oportunidade para você trabalhar real time aí com seus clientes, envolver, construir valor e com isso trazer mais clientes, né? Então, você consegue captar muito depoimento, relato de cliente. Esse vídeo que nós fizemos foi com uma família que a gente convidou para vir a Bonito e explicar como que é uma família em Bonito. E com isso a gente acaba passando segurança para os demais clientes. Então, vamos lá. Uma pergunta que vocês devem ouvir muito, né? Por que Bonito é tão caro? Vamos começar a trabalhar alguns argumentos aqui. Primeiro, né, que Bonito ele oferece, é um exemplo mundial de ecoturismo, todo mundo já sabe aí os prêmios, né? Bonito começou muito certinho. Então, aquela estrutura que vocês viram no vídeo, o acesso às cachoeiras, todos os passeios com acompanhamento de guia, os passeios de flutuação já tem máscara, snorkel, roupa, bota de neoprene, muitos já incluem as refeições, né? O seguro no passeio. Então, tudo isso, a pessoa vai praticar ecoturismo com muito conforto e acaba tendo uma segurança nisso. Aqui não é um destino de massa, então isso agora, nesse momento, se torna aí um ótimo argumento. Experiências exclusivas, porque nos passeios, gente, a maioria das pessoas, a maioria dos grupos, na flutuação, são 9 pessoas por horário. No passeio de boia cross, são 10 pessoas por horário. Num passeio de cachoeira, no máximo 12. Então, são experiências realmente exclusivas e que a gente acredita muito que isso também a pessoa vai procurar muito agora. Tudo isso ocorre aqui em Bonito devido ao voucher. Eu falo que Bonito sempre valorizou muito o agente de viagem e agora mais ainda, né? Os passeios para entrar nos atrativos é necessário um voucher, que é esse aí que é emitido pela prefeitura, com os passeios devidamente cadastrados, guias totalmente cadastrados e os receptivos cadastrados. Então, nós, receptivos, emitimos o voucher e aí, aqui em Bonito não tem jeitinho, tá?
As flutuações, o limite delas são 150 pessoas por dia através do voucher, eles controlam isso, eles controlam o hotel que a pessoa está, o transporte, todo mundo acaba pagando imposto. Nesse ponto aí, o nosso mundinho aqui é bem perfeito, pelo menos para a prefeitura. E aí a gente consegue que todo mundo, um cuida o outro, né? Porque o guia não aceita trabalhar sem o voucher, o atrativo não recebe sem voucher, porque ele corre risco de levar multa, e aí acaba tendo essa organização bem bacana que se tornou modelo aí para o mundo inteiro. Então, vamos aos argumentos, né? O voucher é um dos principais argumentos. Né? Por quê? Porque toda e qualquer pessoa tem que ter o voucher, tá? Então, ela não adianta ela achar que ela não comprando com você, que ela vai chegar aqui, o preço vai ser diferente. Não vai acontecer isso. Que ela vai chegar aqui, que ela vai direto no passeio e negocia com o guia. Isso a gente escuta muito. Então, o que acontece com esses espertinhos é que às vezes eles locam o carro, vão lá no receptivo do passeio, quebram a cara. Eles têm que voltar aqui para fazer a reserva. E se o passeio for bonzinho, pode até lá, só que aí o cliente tem que ligar para a gente, pedir para efetuar a reserva e no retorno ele faz o pagamento. Isso se ele tiver sorte de ter disponibilidade, mas boa parte das vezes o cliente volta para trás, tá? Isso acaba sendo uma segurança de compra e garante a experiência do cliente. Um outro argumento é que o cliente acaba parcelando tudo na mesma compra com vocês. Ele acaba parcelando em muito mais vezes, né? Os turistas aqui em Bonito, eles não deixam dias livres. Vocês vão entender mais para frente o porquê. Então, é importante passar essa questão para o cliente. Vocês não estarão mentindo sobre isso, tá? Gente, ofereço o Pantanal também por estar próximo daqui, porque 90% dos nossos clientes vão para o Pantanal. Ele vem para cá e vai conhecer o Pantanal. E lembrar sempre que é uma experiência exclusiva e bem segura. E sempre pensar também o porquê que o cliente quer viajar, o porquê que você vai oferecer Bonito, né? E principalmente porquê que ele escolheu a sua empresa. Então, assim, nesse caso, né, que o cliente vai levar uma experiência para a vida toda, é importante você se colocar no lugar do cliente. Olhar a alimentação da família, do grupo de melhor idade, se é casal, qual que é a sua preferência, né? Se a pessoa quer se desconectar, se a pessoa quer se aventurar, o que ela quer. Com isso, você vai obter mais segurança até para o que você vai oferecer para o cliente. Oferecer sempre valor e não preço. Porque você acaba oferecendo todas as comodidades, o que o destino tem de diferente. Por que a flutuação? Por que transfer? Por que esse hotel? Por que o restaurante? E o cliente acaba não colocando muita objeção, afinal, o especialista é você e não ele, né? As dores e objeções, as expectativas, os desejos, né? Eliminar essas dúvidas mais comuns, e para isso, se vocês tiverem dificuldade também, a gente pode sempre passar material para que vocês tenham toda a informação necessária e atualizada do destino e conseguir entender como que funciona e perder até um pouco de medo de vender bonito. Então, olha só, todos os passeios aqui são com guias especializados. Nenhum passeio a pessoa vai sem o guia, tá? Até nos balneários que não tem acompanhamento do guia, porque não tem necessidade, tem um guia e os guarda-vidas que ficam no local. Todos os passeios aqui em Bonito, inclusive algumas fazendas no Pantanal, tem sistema de gestão de segurança. Então, assim, o controle de impacto é feito... Eu sempre falo assim, ó, os guias para trabalhar em Bonito, eles têm que fazer o curso de guia nacional, 2 anos de especialização, e a cada 6 meses tem que fazer curso de primeiros socorros, o pessoal tem que estar renovando isso. Então, acaba se tornando... A nossa cidade é uma cidade tranquila, segura, uma cidade pequena. O nosso centro, do início ao fim, aqui dá 6 quilômetros. Nosso centrinho tem 6 quadras. Então, a pessoa entende que quer passar alguns dias no interior mesmo do Brasil. A questão da natureza também, muito preservada. A pessoa... Aqui, por exemplo, no fundo da agência, nós temos uma mata aqui. Às vezes a gente vê os animais aqui, pássaros, tucano, arara. Isso é meio que normal aqui. E isso, por isso acaba se encantando.
O pessoal tira muito sarro da gente, né? Que às vezes vê capivara atravessando a estrada, jacaré, mas isso acontece porque está preservado. Então, realmente é meio que normal isso. Opções de hospedagem, né? Isso aí, a hospedagem a partir de 150, 160 reais por casal até os grandes resorts. Aí depende muito do que o cliente busca. Lembrando que às vezes a hospedagem, a menor preocupação do cliente aqui, lógico que ele quer dormir bem, quer um bom café, um bom chuveiro, mas a preocupação dele são os passeios. E as pessoas ficam o dia todo nos passeios. É sempre importante passar isso para o cliente, né? Aquele cliente que está procurando economizar, que ele pode ficar numa pousadinha, não tem obrigatoriedade de piscina, vai se acomodar muito bem e durante o dia ele vai aproveitar as experiências nos passeios, vai voltar aí, ele sai para jantar e volta 9, 10 horas da noite e sai 7 horas da manhã. Só para vocês entenderem o contexto. Atividade para todas as idades, como eu falei, né? Então você entender o gosto, entender o perfil mais ou menos do seu cliente é importante. Então, aqui, ó, tá o nosso centrão. Aqui começa a nossa cidade, aqui termina. Então, assim, ó, aqui é o nosso centro. Por que eu tô explicando isso aqui? Porque às vezes você vai olhar lá um hotel e vai ver que é distante do centro, né? Esse distante do centro, às vezes é 10, 12 quadras. Que às vezes o cliente prefere até andar a pé aqui, porque por causa do jantar, aproveita para fazer uma caminhada. Não tem necessidade muito de táxi à noite, né? Então, assim, é uma coisa bem tranquila. E, às vezes, quando os agentes ligam, né? Ou então o próprio pessoal de produtos liga, não, nossa, esse hotel é muito longe do centro. Mas por conta da nossa perspectiva aqui de cidade pequena. Para vocês, isso é super perto. Toda a nossa cidade aqui é tudo perto. E a gente não tem trânsito. Só para vocês terem uma ideia, esse ano que foi implantado 3 semáforos na nossa cidade. E isso foi quase um evento. Foi um evento. Todo mundo passava na rua para parar no semáforo. É até vergonhoso, mas é verdade. Então, assim, para vocês entenderem que a nossa cidade é pequena, é tranquilo, o pessoal faz, é para ir na praça tirar foto à noite, os turistas vão jantar, vão andar nas lojinhas e acaba convivendo com a comunidade, que é isso que o pessoal busca também, que eles querem entender quem são, como vivem, né? Esse pessoal que vive nessa cidade tão pequena. Aqui está uma foto da nossa praça, para vocês verem como é que é. Então, assim, à noite é normal o pessoal sentar ali para tomar um sorvete, ficar tranquilo olhando nada. É bem isso mesmo, a pessoa desconectada, o normal, né? Então, entrando aí nos atrativos, nós temos mais de 50 atrativos em Bonito. Tá? Então, eu vou tentar exemplificar para vocês entenderem como que funciona, porque muitas vezes os clientes perdem venda, vocês perdem venda para os concorrentes, porque vocês não sabem a diferença dos passeios. Então, às vezes, o seu pacote é melhor, mas você perde porque você não tem argumento e não entende que o do seu concorrente nem está valendo tanto assim. Então, assim, ó, nós temos aqui em Bonito grutas, flutuação, mergulho, balneário, cachoeira, aventura, safari, rapel, contemplação, observação. Então, assim, gente, tem muita atividade em Bonito. Quando você abre tudo isso, o cliente já começa a ficar perdido. Então, é importante direcionar. O que é importante ele fazer em Bonito? Pelo menos uma gruta, uma flutuação, esse é o básico, né? Um passeio no Rio Formoso, que eu vou explicar mais pra frente, um passeio de cachoeira, um de cada categoria, né? Mas incluir aí os principais. Só para vocês terem uma noção, o cliente ele é muito curioso. Às vezes ele já chega, vocês já trabalharam muito o cliente, só que ele chega aqui, ele quer entender o contexto. Então, é muito importante vocês entenderem que aqui os rios têm colorações diferentes, que ele vai vivenciar uma experiência que se ele não comprar com você, ele corre o risco de chegar aqui e não ter disponibilidade. E aí a culpa é sempre do agente de viagem, vocês sabem disso, né? Então, assim, ó, pacotes, no mínimo 4 dias e 3 noites. Se for incluir o Pantanal, dá para fazer com 5 dias e 4 noites com day use no Pantanal, ou se for colocar hospedagem, aí tem que colocar mais diárias, tá? Mas esse é o básico do básico. E dá para encaixar pelo menos uns 3, 4 passeios. Cliente que falar que quer vir para Bonito
e não quer encaixar opcionais com vocês, porque a gente entende que o pacote básico às vezes não tem todos os passeios, mas vocês já encaixarem os opcionais, é importante explicar a questão do limite de visitação. Falando na melhor época aqui, aqui no verão costuma chover, muito calor, então a pessoa não vê a hora de entrar na água, é muito gostoso para curtir a água. Ponto positivo, se chover, corre o risco da água não ficar tão cristalina como fica agora, que é de maio a setembro. Maio a setembro também é o melhor período para conhecer o Pantanal, é também o período que a Lagoa Misteriosa está em funcionamento. Então, assim, só que aí, ponto ruim, que a água está mais cristalina, pode pegar frente fria aqui. Então, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? É importante o cliente entender essa diferença. Então, aqui em Bonito, gente, nós temos 3 grutas, tá? A Gruta do Lago Azul, a Gruta de São Mateus e a Gruta de São Miguel. A Gruta do Lago Azul e a Gruta de São Miguel, elas ficam praticamente uma ao lado da outra. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona a logística. O cliente sai daqui 8 horas da manhã, lá o passeio começa às 9. Vai acabar mais ou menos 10h20. Se ele quiser voltar, ele vai chegar aqui na cidade 11 e pouquinho. Dá para fazer um passeio de flutuação à tarde. Se ele quiser aproveitar e fazer a Gruta de São Miguel, que fica ao lado, ele vai terminar 10 e pouco lá, vai chegar aqui perto de meio-dia e pouco. Então, estica mais uma horinha de programação e aproveita o caminho e conhece as 2 grutas. A Gruta de São Mateus, ela fica mais próxima da cidade, então é mais fácil para a gente colocar com outras atividades. Essa é uma flutuação que tem no Rio Sucuri, né, que é considerado aí a segunda água mais cristalina do mundo. Se vocês estão vendo aqui, tem um barquinho, aqui tem uma pessoa, para vocês entenderem como é que funciona. Então, na frente vai o guia acompanhando os clientes, né, que vão flutuando. Antes disso é feito um treinamento e vai um monitor aqui no barco acompanhando as pessoas. Então vai um guia na frente e um monitor atrás. Então com isso as pessoas acabam tendo segurança. Pessoal de melhor idade, família com criança, consegue tranquilamente fazer esse passeio. Mas como que funciona, Adri? Você chega no receptivo, lá você vai se equipar com guia, sai no caminhãozinho da fazenda até o início da trilha, faz uma trilha de 10 minutos para conhecer a nascente e depois vai iniciar o passeio aí de flutuação. Então esse passeio demora em média 2 horas. Então dá tempo de fazer a Gruta do Lago Azul de manhã e uma flutuação à tarde, que pode ser o Rio Sucuri, o Aquário Natural, que são flutuações mais curtas. A Barra do Sucuri, né? Já a Nascente Azul, que vocês já ouviram falar bastante, ela tem um balneário que fica na frente. Então, esse balneário, o cliente, às vezes, ele quer aproveitar o dia. Então, ele faz a flutuação de manhã e no restante do dia ele aproveita esse balneário que tem um circuito de tirolesas, chama-se Aqualoco. É bem legal para o cliente passar o restante do dia. E aí também tem o passeio que é o Rio da Prata, que é considerado aí um dos melhores passeios de ecoturismo do Brasil. Tá? Aqui está o Aqualocos, para vocês entenderem. Ó. Fica no receptivo da Nascente Azul. Tem piscina, tem esse lago de água corrente e tem esse daqui. Gente, muito importante. Vamos começar a parte que os clientes vocês começam a perder venda. Você olha lá, o seu passeio, o seu pacote tem nascente X, nascente azul, nascente do Rio Sucuri, Rio da Prata. E aí o do concorrente tem a flutuação no Rio Formoso. A flutuação no Rio Formoso, ela é 60% mais barato que a outra. O Rio Formoso é o principal rio de Bonito, só que ele não tem tanta visibilidade. Lembra que eu falei que o Rio Sucuri é a segunda água mais cristalina do mundo? E aí tem um outro, por isso que é importante vocês saberem o nome dos passeios. A Barra do Sucuri e a Nascente do Rio Sucuri. Ambos são o Rio Sucuri. O cliente fala, mas o seu pacote tem Rio Sucuri também. E aí você vai ver que a Nascente do Rio Sucuri, você vai lá, conhece a Nascente, que é onde tem as ressurgências, tem um poção maravilhoso para depois descer flutuando.
A Barra do Sucuri é só no leito do rio. Então, é importante vocês entenderem e explicar isso para o cliente. Olha, tudo bem, você está comprando esse aqui, só que esse não inclui a visita na nascente. Você vai chegar lá e não tem a visita na nascente. Se o cliente estiver de acordo, tudo bem. Porque aí ele chega aqui já ciente e às vezes isso serve de argumento para você não perder uma venda num pacote. Esse é o Rio da Prata, que é considerado aí o melhor passeio de ecoturismo do Brasil. Tem essa ressurgência, que é uma das maiores, né, que é a do vulcão, e o tamanho da nascente. Então, a pessoa ela tem experiência de flutuar realmente na nascente e depois desce flutuando aí 1.800 metros. Então, atividades como essa já são indicadas aí para crianças a partir de 8 anos. Então, vamos lá. As flutuações são rios cristalinos, né, como Sucuri, Olho d'Água, Rio da Prata, né? E aí tem essa diferença do Rio Formoso que eu expliquei para vocês. Pela foto, acho que vocês já conseguem ter até uma noção. Ó, esse pé está dentro d'água ou fora d'água? O que vocês acham aí? Ele está dentro d'água, lá na nascente azul. Nem parece, né? Acho que se passasse um peixinho ali ia ajudar para você entender. Então, assim, por aqui você já consegue entender a questão de visibilidade, ó, né, da água, que não tem Photoshop, eu passei assim mesmo. Então, explicar isso para o cliente torna a experiência dele mais bacana e bonito e também um argumento para vocês. Depois, quando vocês começam a explicar essas coisas aí, gente, vocês podem falar para o cliente fazer um city tour ali na pracinha nossa ali que ele vai. Então, assim, os passeios de cachoeira. Muitas pessoas falam, ah, mas eu já fui para tal destino, tinha cachoeira. Que bonito tem de diferente, né? As nossas cachoeiras, ó, tem águas cristalinas, tem um fenômeno que vocês estão vendo nessas cachoeiras aqui, ó. Como a água daqui é calcária, muito pesada, vai parando o sedimento e as cachoeiras vão crescendo. Então, tem um fenômeno aqui diferente. Essa aqui é uma cachoeira bem famosa, do Sinhozinho. Se vocês olharem a tonalidade das águas, ó, esse rio tem tonalidade verde musgo, esse outro aqui já é verde esmeralda. Então, assim, cada passeio de cachoeira tem um diferencial. Então, você vai, passa o dia na fazenda, né, passeio de trilha na mata, comparado com a banho em cachoeiras. Aí algum tem o balneário depois, o outro você conhece a cachoeira mais alta do estado, o Canyon. No outro tem uma nascente, como esse aqui, ó, que sai de uma caverna. No outro você tem experiência que às vezes a anta vai lá tomar banho junto com as pessoas, ou então as araras vêm junto para você tirar foto e estão todos soltos. Então cada passeio de cachoeira oferece uma experiência diferenciada. No outro você tira selfie com jacaré, tem lá as doninhas fazendo doce de leite, você vai lá rapar o tacho no final. Então, cada um deles oferece, então, essas experiências são muito bacanas aqui em Bonito e os clientes gostam bastante. Aqui, ó, esse aqui é o passeio da Boca da Onça, para quem já ouviu falar. Então, você faz uma trilha, conhece 13 cachoeiras. Aí tem esse canyon fantástico aqui, que tem a Cachoeira Boca da Onça, que é a mais alta do estado. E para quem gosta, ainda pode fazer rapel. Eles construíram essa plataforma que avança no canyon e a pessoa desce aqui de rapel. Então ela faz, ou ela desce pela escadaria, tem uma escadaria aqui que está escondidinha, ou ela desce pelo rapel. Então, tendo essa visão aí fantástica para os aventureiros, vale muito a pena conhecer esse atrativo, é um dos lugares mais bonitos aqui do estado, na minha opinião. E aí também um rapel no Abismo Inhumas, que desce numa caverna, a pessoa desce 72 metros, numa plataforma, flutua no lago, pode fazer a flutuação. Só para vocês terem uma ideia, a pessoa desce de rapel. Esse passeio aqui são 18 pessoas por dia, desce 4 por horário. Então é muito exclusivo esse passeio. Então, desce de rapel na plataforma, faz o passeio aqui de botinho. Essa caverna aqui é do tamanho do estádio de futebol, para vocês terem uma noção. E depois, no final, fazem a flutuação, ou quem é credenciado pode fazer o mergulho.
A água é totalmente cristalina e tem cones aí de 50, 60 metros. Só tá um pouquinho lento aqui. Aqui são os balneários para famílias muito numerosas, para pessoal assim que às vezes está com grupo de melhor idade, que você não quer colocar muita atividade, que a pessoa tem um circuito para cumprir, pode ser bacana atividades como essas, né? Então aqui, ó, o Balneário do Sol tem toda essa estrutura, 2 restaurantes, locais para jogos, então é no Rio Formoso, um local super gostoso, e a pessoa passa uma tarde mais livre, vamos dizer assim. Tem parquinho para quem está com criança, aqui tem o Porto da Ilha, que tem várias atividades, o passeio de bote, stand-up, passeio de duck, que também as pessoas gostam de passar o dia mais tranquilas. A Praia da Figueira, que é um local bem gostoso também para quem está com criança, bem indicado aí para famílias com crianças. Normalmente essas atividades dos balneários, a gente coloca famílias com crianças de qualquer idade. E aqui, gente, ó, contemplação para quem gosta de observação de pássaros. Esse aqui é o Buraco das Araras. A pessoa faz uma trilha aqui, ó, de 500 metros e tem 3 mirantes para a pessoa vir contemplar aí toda a revoada das araras. Normalmente marca bem cedinho ou no final do dia e após o passeio de flutuação no Rio da Prata. Tem experiências de cavalgadas noturnas, por exemplo, é muito legal, que tem contação de história, né? O pessoal lá tocando moda de viola, além da experiência da cavalgada e comer o arroz carreteiro. O passeio de bote no Rio Formoso, que é bem tradicional, que são 2 quilômetros por dentro do rio, passando por 3 cachoeiras, 2 corredeiras, e normalmente são 10 pessoas. Agora, depois da pandemia, provavelmente vai diminuir, já está sendo feito um estudo disso. Tá? Porque é um passeio que fica todo mundo muito junto, né? Então vai diminuir a quantidade nos botes. Passeio de quadriciclo tem final do dia também, que é bem interessante, o pessoal gosta. O passeio de boia cross, que é bem divertido, próximo da cidade. Roteiros de bike, também para aqui o arvorismo, né? Quem tem criança agradece, porque o pessoal faz passeio o dia inteiro e quando chega à noite as crianças não aguentam mais nada. Então aqui, ó. E aqui são os atrativos urbanos. Então tem a Fábrica da Boa, que o pessoal faz o próprio artesanato, é bem divertido. O Projeto de Boia, que ele faz uma palestra tirando aí as dúvidas sobre as serpentes, tirando um pouquinho o medo das pessoas, tem toda aquela brincadeira, né? Fui, vi, peguei e tal. E no final a pessoa tira foto com a cobra. O Aquário de Bonito, que fica aqui na cidade. Também, gente, as pessoas perdem muita venda para algumas operadoras grandes aí, porque não conhece. Aquário natural e aquário de bonito. Olha a diferença. O aquário natural oferece uma experiência de flutuação. E aquário de bonito é um passeio aqui na cidade, que a pessoa, é como se fosse um museu, né, cheio de aquários, e a pessoa sai ali conhecendo as espécies. É muito divertido, mas não se compara esse passeio com o passeio de flutuação. Então é importante olhar isso às vezes que vocês estão perdendo venda por conta disso, tá? E a Casa do Vidro, que é bem legal, não é cobrada a entrada lá. E eles fazem eles pegam todas as garrafas consumidas na cidade e fazem artesanatos locais. E a ajuda fica para quem quiser comprar alguma coisa. Em relação às hospedagens, nós temos, em média, 4.000 leitos. Então, tem pousadas bem simples, tem hotéis, tem resorts. Então, assim, aqui eu acredito que a gente está bem atendido em relação a hospedagens, restaurantes, a nossa estrutura está bem bacana para o turismo. E aqui o Pantanal, que fica próximo aqui a Bonito, fica a 170 quilômetros, nesse caso aqui é a Fazenda São Francisco, que as pessoas fazem o safari fotográfico de manhã e à tarde faz o passeio de chalana. Se a pessoa quiser se hospedar, ela também pode se hospedar lá na fazenda, e aí tem a focagem noturna de animais silvestres, cavalgada. Esse aqui é o passeio da chalana, que o pessoal faz.
E aí tem a pesca de piranha, que joga para o jacaré, joga para o gavião. Então, assim, essa experiência é muito legal lá no Pantanal, né? Lembrando que a melhor época para ir é da vazante de abril a junho e na seca de julho a outubro. Por que, Drica, que nos outros períodos não é legal para o Pantanal? Porque é muito quente, não venta muito, tem mosquito. Então, assim, se o cliente falar, mas eu só tenho janeiro para viajar, você fala, ok, mas lembrando que esse não é o melhor período para ir no Pantanal. É bom explicar isso, porque às vezes essa experiência no Pantanal pode não ser tão bacana nos outros períodos, tá? Então, é bem interessante falar disso. E aqui vai um... Every Benjamin we barely knew, every drop of gold we went through, it was worth it, oh, it was worth it, oh, we deserved it. Every minute lost inside the beat, stupid moves no one should have seen, it was worth it, oh, it was worth it, oh, and it stirred us up. E aí também aqui as hospedagens, tá? Lá no Pantanal as fazendas foram devidamente estruturadas para isso. Então, assim, tem apartamentos com ar, TV, frigobar, café da manhã, almoço, jantar. Os passeios normalmente já estão inclusos nas fazendas pantaneiras, até porque elas ficam distantes e pode ser uma experiência bem bacana para o cliente também ficar alguns dias. Tem o cruzeiro no Pantanal, que normalmente ocorre de novembro a fevereiro, que é uma atividade bem interessante também, diferenciada, que é realizada lá em Corumbá. E aqui são outras opções. Essa pousada aqui, por exemplo, é uma pousada de pesca, que ela é construída toda em palafita em cima, lá bem no meio do Pantanalzão. Então, é bem interessante. Aqui o calendário 2020, que foi considerado em baixa temporada até o final do ano. E já temos disponível também o calendário 2021 de alta e baixa temporada de Bonito. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Isso, Dri. Então vamos às perguntas. Vamos ver como é que eu encerro a apresentação aqui. Acho que o Bruno consegue desligar. Consegue encerrar para você. O compartilhamento de tela. Tá. Dri, então vamos começar as perguntas, tá? O Jonas Santos está perguntando como está o acesso do lado boliviano. Ah, tá. Bem, agora está fechado devido à pandemia, mas quando não está a pandemia, tem lá o acesso, é bem tranquilo, é de terra também, né? É seco, né? E é bem tranquilo esse acesso. Assim, aquela parte ali da fronteira, lógico, quem vai bem para dentro da Bolívia tem que tirar o permisso, tem que fazer tudo aquilo. Mas quem vai ter o acesso somente ali na feirinha é bem tranquilo. Então tá ótimo. O Pedro pergunta como que tá o roteiro da Boca da Onça. Da Boca da Onça? Isso. Ele quer saber como que funciona. Ele perguntou como está o roteiro. De repente, se tá... É que agora não tá fazendo o passeio, certo? Sim, na realidade os passeios em Bonito estão fechados, né? Então a gente está organizando aí para voltar a trabalhar. Deixa eu só fechar o outro aqui. Para voltar a trabalhar a partir de 1º de julho. Tá? Até 10 dias atrás a gente não tinha nenhum caso de Covid aqui em Bonito, e aí surgiram alguns, e por isso iríamos abrir em junho, e aí agora vai abrir em julho. Então a Boca da Onça é aquele que eu mostrei que tem o rapel, e tem também o passeio de trilha na mata com parada para banho em cachoeiras. Tá? São 13 cachoeiras com paradas para banho, tem o almoço típico de fazenda. É realmente aí um dos passeios mais maravilhosos que existem aqui em Bonito. A gente só tem que olhar o perfil do cliente, porque são 4 quilômetros de trilha, tem uma escadaria básica de 2.000 degraus. No total, a última com acesso à cachoeira Boca da Onça tem 865 degraus.
Então, é importante entender a diferença. Eu vou mandar para você, Raio, a apostila que explica esses detalhes de cada passeio. Então, a Boca da Onça é indicado para crianças a partir de 8 anos por conta dessa escadaria, ou se alguém tem dificuldade para caminhada, né? Por mais que o passeio lá, às vezes na hora, você não quer ir na escadaria, a gente leva vocês com oncinha, tem essa, né? Mas não dá para você ficar prometendo, porque suponha que é numa alta temporada e não conseguem flexibilizar, e aí a gente acaba tendo um problema aqui. Entendi, tá ótimo. Tem a Estância Mimosa, tem a Seita Corê, o Parque das Cachoeiras, que são mais leves e no perfil do cliente. Combinado. Audrey, o Luiz Quezada questiona a gente sobre a vacina da febre amarela, se ela realmente é obrigatória ou somente uma recomendação. Só uma recomendação, nunca foi obrigatório aqui para Bonito. Tá ótimo. Esse não tem nome, na verdade entrou com o login de 55119 e questiona se os guias todos falam inglês e espanhol. Não, a inglês e espanhol não é uma obrigatoriedade, inclusive é um pouquinho limitado em relação a isso. Nós temos alguns guias, mas se o seu público é estrangeiro, eu aconselho a contratar um intérprete. Eu sei que isso encarece um pouco, a gente já tentou se organizar em relação a isso, não é como em Foz, que a pessoa chega lá e fala 200 idiomas, que eu nunca vi aquele povo que fala tanto idioma, tira idioma que a gente nem sabe, né? Mas, é verdade. Assim, acaba se tornando, porque aí tem o guia, tem o intérprete, às vezes tem o motorista, mas a gente ainda tem essa deficiência aqui no nosso destino, tá? Se o cliente é estrangeiro, a gente verifica o intérprete no idioma dele, tá? Tá, ok. A Débora Souza nos questiona sobre os hotéis de Bonito de aceitar pet. Acho que isso é muito de hotel para hotel, né? Mas vocês têm, de repente... Nós temos uma relação, eu posso passar para você, Raia, aí você distribui também. Nós temos a relação dos hotéis que aceitam, tem as regras também, o porte, tem vários detalhes. E aqui tem hotelzinho de cachorro também. Então, aí depende aí do que... às vezes a pessoa não gosta, né? Tem medo, né? Mas é uma opção. Se o hotel não aceita, você já fez a reserva e o hotel não aceita, a gente consegue organizar. Lugarzinho para o pet, né? A próxima pergunta, ainda da Débora, é os passeios com os pets. Aí eles podem levar, acredito? Não, né? Não. Teria que deixar o animal. Por conta dos animais silvestres. Então, por conta disso, não é permitido. Tá. A gente tem uma pergunta aqui, não veio o nome, mas estão perguntando se pode voar drone dentro de Bonito. Tem alguma restrição? Alguns passeios autorizam e outros não. Eu vou explicar o que acontece. O guia sai para uma trilha, né? Ele sai para a trilha, você tem o tempo de parada ali para tomar banho. Aí a pessoa começa a voar drone, até fazer funcionar, voar, tudo, ele acaba atrapalhando o grupo. E como os grupos são de 30 em 30 minutos, de 40 em 40 minutos, às vezes acaba atrapalhando a logística. Então, se for um fotógrafo, se quiser fazer um trabalho assim de fotos, a gente verifica que passeio autoriza e normalmente vai um guia com ele ou um monitor da fazenda, que aí ele consegue fazer um trabalho mais tranquilo. Ah, ótimo. O William Oliveira pergunta porque ele já fez uma vez a flutuação do Rio da Prata, e na época da cheia não foi possível completar todo o circuito. Relembra pra gente, acho que você já falou isso, mas qual é o período que ocorre esse risco? Gente, é assim, teve um ano, eu não sei se foi esse que ele veio, tá? Que choveu muito em Bonito. Choveu assim, na época da seca choveu, foi um ano muito atípico e teve a maior cheia de todos os tempos. Teve rios aqui que subiram mais de 20 metros, então assim, foi uma coisa absurda. Alguns hotéis que ficam na beira do rio ficaram embaixo da água. Então, se foi perto desse período ou pós esse período, realmente, assim, foi algo fora do comum. Então, o que acontece? Além de um fazendeiro vizinho ter feito uma caca lá na época, juntou tudo, juntou a cheia com a caca que o cliente fez, que o cara fez a fazenda lá, e aí a gente teve aquele problema no Rio da Prata. Mas o Estado já tomou as devidas providências. Vou falar o que acontece em período de chuva aqui. Por exemplo, ele fez o passeio da flutuação na nascente, que foram mais ou menos 1.700 metros, e depois na parte que a nascente encontra com o rio mesmo,
que ele com certeza não pôde completar esse percurso. Acho que deve ter sido isso que aconteceu. Porque o rio turvou, estava com água muito mais escura, não estava favorável para flutuação. Mas normalmente as pessoas já fazem de barco esse percurso porque já é cansativo toda a parte da flutuação. Isso é o que normalmente acontece. Mas vamos aos períodos de chuva. Tá, vendi para o meu cliente, choveu, e daí o que acontece? Os passeios, eles ficam no entorno de Bonito. Então aqui tá Bonito, aqui estão... Então às vezes o cliente tá chovendo lá no Rio da Prata e o Rio Sucuri é aqui, ó. Entendeu? Então às vezes choveu lá e não choveu no Rio Sucuri. Então o que a gente faz? Muda a programação do Rio da Prata para o Rio Sucuri e o cliente consegue ter uma atividade de flutuação. Se der ruim, choveu muito, interditou todos os passeios, aí realmente não é possível, porque eles fecham, às vezes porque a água não tá limpa, porque caiu uma árvore, tem muito, né? Muitos casos. Mas assim, isso para acontecer, igual a última vez que interditou, assim, que os passeios ficaram interditados 2, 3 dias, foi porque choveu muito mesmo, tá? Muito mesmo, e em pouco tempo aquela chuva torrencial. Ah, mas não costuma acontecer, né? Não. E a gente tá aqui para isso também, né? Porque senão o que eu ia fazer aqui? Eu tô aqui para resolver esses BO. Então choveu, a gente avisa o cliente, olha, hoje a gruta tá escorregadia, né? Dá para você fazer a gruta de São Miguel. Você quer fazer a gruta de São Miguel ou quer remarcar a Lagoa Azul para amanhã? Então a gente conversa muito com o cliente e consegue remanejar a programação, tá? É muito raro, às vezes, assim, só aqueles que não entendem mesmo que a chuva, né? Até hoje nós, agentes de viagem, não conseguimos resolver isso, né? Exatamente. Então, assim, que tem essas exceções, mas normalmente o cliente sai daqui satisfeito, porque ele consegue fazer algumas experiências. Tá ótimo. A Regina Moraes Viagens pergunta, na verdade o pacote não é caro, né? Ela informa, mas os clientes acham os opcionais muito caros. Tem algum tipo de desconto para agente de viagem, professor, estudantes e melhor idade? Tem uma tarifa especial para melhor idade. Cada passeio tem a sua tarifa, aí depende, não são todos. Estudante não, porque os passeios têm limite de visitação. É muito difícil equalizar isso. A gente entende que seria importante, mas também uma flutuação no Rio Sucuri são 120 pessoas por dia. Pode ter 20 mil pessoas em Bonito. São 120 pessoas por dia. Se passar uma, ele já é multado e é bem complicado. Tá? Mas assim, ó, o agente de viagem, se vir na baixa temporada, entra em contato com você, Rai, fala que quer vir, você manda pra gente, e o agente de viagem sempre foi nosso convidado em Bonito. O que vai pagar aqui? Obviamente, as refeições e a taxa do guia. Os atrativos são super parceiros em relação a isso. Ah, que ótimo. Pode mandar, viu, gente? A gente dá uma ajuda nisso. Ó, o Pedro e o Denis Peruso, eles fizeram as perguntas complementares, né? O Pedro pergunta como se credencia para fazer o mergulho, e o Denis pergunta assim, para fazer o mergulho, precisa ter curso profissional ou será acompanhado por instrutor? Mesmo a pessoa profissional, ela é acompanhada. Aí tem uns que até falam, pô, mas eu sou mergulhador, mas não conhece a caverna, né? Então, assim, ó, tem o mergulho básico, que a pessoa pode fazer, tem em São Paulo tem, aqui em Bonito tem também o curso de mergulho, que é o básico que a pessoa pode mergulhar, tá? E tem algumas cavernas aqui que estão sendo liberadas, que aí é necessário aquele curso de Caverdive, que fala, que é mais restrito. Mas a credencial básica a pessoa já consegue mergulhar, até porque o instrutor tá junto, sempre. A Bonito Way tem credenciamento para mergulho, não? É que não somos nós, né? Entendi. Nós vendemos o receptivo, o passeio para funcionar, ele já tem toda a estrutura. Então, vou dar o exemplo do mergulho. O Abismo em Umas, ele tem a equipe dele do rapel, que vive fazendo curso, são vários cursos. Então, a equipe do rapel é uma, a equipe do mergulho, os monitores do mergulho são outros, e eles ficam diretamente lá no passeio, tá? Então, a flutuação, tem toda a equipe da flutuação, os guias que são autônomos, que são devidamente credenciados, e já tem a organização, que a gente faz a reserva no atrativo, e já deixa, os guias ficam lá de plantão, e já tem essa determinada organização também. Tá, ok. Ó, o Arthur Kirchner pergunta se tem tarifa agente, né, que a gente já comentou. A gente tem aqui... Agora mas a pergunta venham, da viu, Thaís. gente? O pessoal fica só prometendo que vem e não tem.
E faz tanta diferença depois que as pessoas veem, vocês não entendem? É totalmente diferente, né? Verdade. Ó, a Thaís pede pra gente repetir, por favor, os melhores meses para visitação. Então, na realidade, você atrelar a visitação à questão de mês, vou dar um exemplo agora, mês de maio. O mês de maio é considerado um mês bom, né? Porque seca, costuma não chover muito. Se vier frio, durante o dia bem calor, tá uma média aí de 28 graus durante o dia, à noite cai um pouquinho a temperatura, com 18, 19 graus. Então, tá bom para viajar, assim, né? Choveu pra caramba semana passada. Choveu muito. Então, assim, não coloque isso como parâmetro, porque é o que eu falei. Às vezes, tem turista aqui, gente, que ele fez o mundo acabando em água e ele conseguiu fazer todos os passeios, porque ele ia num passeio e chovia no outro. E ele conseguiu fazer, porque é muito longe um passeio do outro. O Rio da Prata, por exemplo, fica 56 quilômetros para um lado. A Boca da Onça fica 70 para o outro. E tem o Rio Sucuri que fica 18 aqui pertinho. Então depende muito de onde vem essa chuva. Então é importante só passar para o cliente. Você vai em julho? Tem risco de você pegar frio, leva casaco. Mas durante o dia é calor, dá para fazer o passeio. Mas pode pegar uma frente fria. Tá indo em dezembro, janeiro? É bem calor, pode pegar chuva, tal, leva repelente, porque pode ter mosquito e tal. Então esses detalhes assim, mas organizar a viagem por conta disso é mais complicado. Ótimo. O Márcio Mendes Evangelista está perguntando para a gente quais passeios podem ser feitos por deficientes, né? Cadeirantes, pessoas com problema de visão. Quais deles podem ser feitos? Eu vou dar 2 exemplos. Para cadeirante, a gente conseguiu fazer basicamente todos, com exceção da Gruta do Lago Azul. Tá? Os passeios que já são adaptados, o Abismanhumas, Lagoa Misteriosa, Parque das Cachoeiras, a Nascente do Rio Sucuri, Nascente Azul, esses passeios já são adaptados para cadeirante. Só que é importante ele entender que em algum momento pode ser que ele seja carregado. Tá? Por exemplo, da van até o início do receptivo, porque Bonito, infelizmente, ainda não é 100% adaptado. Agora vamos, deficientes visuais. Já aconteceu, gente, de um casal de agência, eu não me recordo qual agência agora, eu acho que nem a agência sabia também, chegou aqui e os 2 eram deficientes visuais, não enxergavam nada. Eu quase caí dura a hora que eu vi os clientes aqui. As meninas me chamaram e não sabiam o que fazer. E aí eu tive que conversar com eles, porque eu falei, olha, tem lugar que tem escadaria, tem lugar que, né, então eu vou ter que, me desculpa, eu sei que vocês já estão aqui, mas eu vou ter que ligar nos passeios e pedir para fazer um atendimento especial com vocês. Mas por que vocês não falaram antes, para a gente se organizar antes? E aí eles falaram que eles não queriam que a gente limitasse eles. Eles queriam colocar o próprio limite. E eles fizeram todos os passeios, com exceção da Gruta do Lago Azul. Porque realmente na época não tinha corrimão, tudo. Então foi algo bem bacana e a gente entendeu, que acho que foi um tapa na nossa cara, assim. A gente entendeu que a pessoa pode colocar o seu próprio limite, desde que ela esteja disposta a vivenciar essa experiência na natureza. Que bacana. Ótimo. O Denis Peruso pergunta pra gente, o cruzeiro é feito ida e volta no mesmo dia? Não. A pessoa fica hospedada dentro do barco hotel, tá? Tem roteiro, se não me engano, são 4 dias. 4 dias, são bem bacanas. Tem o de 7 e tem o de 4. Lindíssimo. Ótimo. O Aru Ferraz nos pergunta quanto à questão de caminhar à noite a pé pelas ruas. Quais as ocorrências de roubo e furto que vocês têm? Se é seguro? Gente, graças a Deus. Olha, de vez em quando aparece os ladrões de galinha. Como que é muito próximo, vocês vão rir disso. Mas como é bonita cidade pequena, vamos falar sério agora. Se alguém pratica algum furto aqui em alguma casa, logo descobre. Normalmente é quem vem de fora para tentar fazer alguma coisa. Então, se é de fora, todo mundo já conhece. Aqui todo mundo conhece pelo nome. Então, a gente passa, né? A gente, mal sabe o nome de rua aqui. Eu já moro em Bonito há 20 anos. Eu não sei o nome das ruas. Aí a turista fala o nome da rua. Eu vou olhar no mapa para saber o nome da rua. Porque a gente não grava. Por quê? Sabe a casa do seu João? É ali do lado da casa do seu João. Então, como todo mundo se conhece, realmente, quando acontece um furto, uma vez entraram aqui na Bonito Way, o cara roubou as garrafinhas e a gente não conseguiu descobrir, não tinha câmera aqui. E aí depois ele foi dar a garrafinha para uma pessoa, a polícia já foi lá.
Então, assim, Nossa. então, assim, a gente tem essa tranquilidade com o turista, graças a Deus, assim, a nossa guarda municipal, a polícia também sempre está fazendo monitoramento quando aumenta muito o volume de pessoas aqui na cidade, né, circulando, mas normalmente, assim, é muito tranquilo, tá? A gente pode falar, assim, que eu já trabalho há 16 anos com turismo. Nesse tempo, acho que a gente teve um ou outro incidente e foram pessoas de fora, entendeu? Não foram pessoas locais. Nunca locais, né? Que ótimo. Ó, a Karine tá perguntando se o receptivo busca no hotel e depois na volta do final do passeio, se leva de volta ao hotel de hospedagem. E, inclusive, tem pacotes, né, de vocês que já incluem o transporte a partir do aeroporto de Campo Grande. Lembrando que o nosso suporte começa no aeroporto de Campo Grande. Eu fico aqui em Bonito, nossa sede fica aqui, tá? E aqui também tem o transporte que busca para os passeios. Mas se o seu cliente, agora a gente acredita muito que vai ter a onda aí também do cliente viajar de carro, o cliente, se ele vem de carro próprio, ele pode para os passeios de carro, ele só não pode ser em reserva. Então, se o cliente chegar e perguntar isso para vocês, é importante vocês saberem não perderem essa venda. Vocês vendem a entrada nos atrativos, a hospedagem, e não é necessariamente o transporte, tá? Ah, ok. A Ana Luísa nos questiona sobre o voucher da prefeitura, se tem custo, como é que ele é feito. Não, o voucher, ele é um organizador. Então, por exemplo, você veio aqui... Vamos falar como é que funciona. Ele comprou com a Diversa o pacote que inclui a Gruta do Lago Azul. Então, o cliente chega aqui, apresenta o voucher de vocês, né? Se ele está com o motorista, no outro dia, a gente entrega o voucher, que a gente emite, que é o comprovante da reserva, entrega para o motorista, ou se o cliente está de carro próprio, ele tem que vir 1h15 de antecedência para pegar o voucher para ir para o passeio, que esse é o documento de entrada. Então, é realizada uma troca de voucher. Mas não tem custo ótimo. extra. Isso é importante vocês entenderem. Se lá está, vou dar um exemplo, o passeio custa R$240. Nossa, é caro. A diferença, gente, é que a gente fala tudo de uma vez, o que a pessoa vai gastar. Não é igual quando a gente vai em alguns lugares que a pessoa gasta 30, 40, 50 e no final ela gasta quase isso. Então, quando ela compra, ela já compra a entrada no atrativo, o trabalho do guia, o seguro, os equipamentos, as refeições, já tá tudo. Ela só vai se preocupar em acordar e ir pro passeio. Cada passeio já é um pacote, né? Sim. Tá ótimo. O Charles, da Casa do Agente, nos questiona para grupos rodoviários. Se pode usar o veículo próprio ou tem que ser o oferecido por vocês? É muito importante saber o tipo do ônibus, tá, Charles? Porque tem ônibus que são aqueles DDs, eu não entendo muito de ônibus, mas aqueles ônibus muito grandes, são muito rebaixados também, não consegue entrar nos passeios, porque o acesso nos passeios tem porteira, tem mata-burro, né? Não sei se o pessoal sabe o que é mata-burro aí, comenta aí. Então, assim, às vezes esses ônibus, eles têm alguns problemas, né? Também galhos nas estradas, né? As estradas podem ser fechadas, pega em cima. Então, assim, se a empresa estiver ciente de como é a estrada em Bonito e ela conseguir ir sem problema nenhum, ela só tem que tirar um documento aqui na prefeitura por dia que ela fica, tá? Normalmente ela pagava aí, acho que é R$15 por dia, o tempo de permanência do ônibus, tá? Agora, se esse ônibus não entra, é importante passar a responsabilidade para a empresa do ônibus, para explicar realmente como que é a estrada, porque quando vocês estão contratando ônibus, tudo pode, tudo dá. Quando chega aqui, nada pode, nada dá. E aí a gente começa a ter problema com o cliente, que aí tem que contratar o transporte à parte, outro ônibus. Às vezes a gente vê até que o ônibus daria para ir, né? Aqueles um pouco mais simples. Então é importante ter isso bem ciente, que vai falar, vai passar porteira, mata-burro, estrada de terra. Você vai, né? Então é importante deixar claro isso. Ah, ótimo, Dri. As perguntas acabaram, gente. Eu queria falar aí para todo mundo que se vocês tiverem alguma dúvida que surja posteriormente, alguma coisa, pode mandar para Diversa que a gente entra em contato com a Adri e passa para vocês, tá bom? Isso Obrigada. mesmo. Legal, Rai, obrigado. Adriana, super obrigado. Não sei se você tem alguma consideração aí para fazer ainda nessa reta final.
Não, eu só quero agradecer o pessoal e falar que se precisar de qualquer coisa, a gente tem uma equipe aqui que trabalha, nossa, Bonito existe já há 14 anos e a boa parte está comigo há esse tempo. Então, assim, vocês têm um suporte muito bacana aqui em Campo Grande, vocês têm especialistas mesmo. Então, não percam venda, às vezes, por não conhecer o destino. Quem quiser casar em Bonito, lua de mel em Bonito, qualquer roteiro de estudo do meio, né, expedições. Então, assim, conversa que a gente auxilia vocês no que for preciso para que torne viável conhecer o nosso destino. Aí super vale a pena. Grupos para formandos a gente consegue? Formandos menorzinhos, não aqueles mais velhos que já têm A total gente já atendeu. independência. Gente, eu atendi de uma determinada empresa há 1 ano e meio atrás. Eles trouxeram 650 alunos de uma vez. Uau. De uma vez. Eu quase morri e falei que nunca mais eu aceito. Porque os passeios têm limite, então teve que ser uma logística, muito logística para a gente conseguir. Mas dá até para, se é um grupo de formandos ou então de estudo do meio, a gente pede para o biólogo do passeio acompanhar, o geólogo, explica sobre os peixes, que estudo eles fazem. Tem algumas ONGs aqui em Bonito também que auxiliam nisso. A gente leva para fazer o estudo da água. Tem alguns grupos que a gente levou já na estação de tratamento de água, lá na estação onde era o lixão, para eles entenderem como é que funciona aqui, depois levar lá no rio para entender todo esse contexto, recebe a apostilinha. Então tem um produto bem legal aí. Bacana. Legal, Adriana. Obrigado, muito obrigado. Rai, obrigado pela mediação. Em nome da Casa do Agente, do Grupo Arbo, da Diversa, agradeço a todos pela participação. O James vai fazer também um encerramento. Se alguém precisar de mais informações, gente, podem remeter aos seus contatos nos atendimentos das empresas e eles chegam na Adriana da Bonito para esclarecer o que precisar. Se alguém tiver algum grupo, alguma questão que precise um pouco mais a fundo, também não tem problema, avisa, a gente marca uma reunião como essa, por exemplo, junto com ela, para se esclarecer todos os pontos, não tem problema nenhum, tá bom? Então, agradeço mais uma vez, obrigado.